Seja bem-vindo, Vitor Azevedo. Prazer. Um oi para todo mundo, né, para todo mundo que está assistindo, ouvindo, enfim. É um prazer para mim, uma alegria estar aqui. Espero que a gente se divirta muito aí nessa conversa. E vamos. E já antecipadamente, aí logo no começo, já parabéns pela vinda do Pietro. Adorei o post lá do ultrassom. Lindo, né? Foi minha esposa que fez enquanto eu pregava, cara. Pregava domingo, tava terminando de pregar a celebração da noite, na Por Amor. E a hora que eu terminei e peguei meu celular, eu vi que tinha aquela monte de notificação. Eu falei, o que é isso? O que aconteceu, né? E eu fui ver, ela tinha postado enquanto eu pregava. E eu até fiquei emocionado assim na hora, mas foi bonito. Foi ela quem fez. Que lindo. Mulher sempre escreve melhor, sempre enfim, né? Sempre um tradicional show. Vitor, conta um pouquinho pra gente sua trajetória. Eu sei que com 6 anos você já tocava bateria, né? Rapaz, aí foi longe, hein? Então, eu consegui descobrir algumas coisas só, assim. Cara. Consegui descobrir algumas coisas, mas deixa você falar o que marcou mais um pouquinho. Foi uma igreja batista, é isso? Isso. Igreja Batista Nova Aliança chamava. Cara, desde que eu lembro da minha infância, eu tô na igreja, né? Eu fui batizado na igreja católica e meus pais se converteram ao cristianismo evangélico, né? Com 2 anos. Eu tinha 2 anos. Então, desde que eu lembro, eu tô na igreja. E cresci aquela pessoa que tá na igreja o tempo todo e aquele menino que tá fazendo tudo toda hora. Então, a igreja era pequena, 60 pessoas. Precisa de alguém para tirar as cadeiras. Minha mãe e meu pai, eu ia junto tirar cadeira. Põe cadeira, tira cadeira. E tem 5 pessoas na música. Faltou tem que alguém fazer chocalho. Eu ia fazer chocalho. Né? Então, eu sempre fui esse garoto na igreja, né? Que estava o tempo inteiro, de alguma forma, servindo e fazendo coisas ali. E sempre tive essa facilidade com a música, a bateria e tal. A priori, né? Instrumentos de batuque ou de percussão. E depois fui percebendo que eu tinha uma facilidade com a música em si. Então, para mim foi tranquilo aprender a tocar violão, baixo, aí comecei a querer tocar teclado. Enfim, e todo instrumento que eu pegava eu percebia que eu tinha ali uma facilidade em lidar com o instrumento. E cresci dentro da igreja o tempo inteiro trabalhando com... Na época que eu era adolescente, ajudava os adolescentes. Na época que eu era jovem, trabalhava com os jovens junto com os líderes do jovem. E aí tocava, falava um dia, fazia evangelismo no outro... Então, assim, cresci na igreja, esse foi o meu ambiente, igreja, né? E desde muito cedo eu sabia, no meu coração, antes de mais nada, que eu tinha uma inclinação ao que a gente chamava na época de ministério pastoral. Eu não sabia quando nem onde, mas sabia que tinha. E eu conto essa história, para mim, esse momento é importante, é uma coisa assim que a minha imaginação não me deixa esquecer. Que um dia eu estava em Baipendi, Minas Gerais, uma cidade bem pequena em Minas, perto de Caxambu, a cidade da minha avó, enfim. E eu lembro que tinha uma igrejinha muito pequena do outro lado da rua, eu tinha 13 anos. E eu estava ouvindo aquele culto acontecendo e eu pensei assim, eu acho que eu preciso ir lá, nesse culto, eu quero ouvir o que vai rolar lá hoje. E eu atravessei a rua e fui, era cidade muito pequena, não tinha problema, eu estava na rua... Né? Só fui, atravessei a rua e entrei. Eu tava com uma camiseta do Brasil na época. Entrei, sentei no fundo assim, 13 anos, garoto, sentei. Tô olhando o pastor e, cara, eu não tava entendendo nada, porque ele falava de um jeito, era muito pentecostal, então eu não entendia real. O Batistinha não tava entendendo nada, não tava entendendo nada. E real, assim, eu, caraca, não tô entendendo nada. Só que sabe aquela sensação, pô, eu acabei de entrar, não vou sair. Agora eu vou ficar. Sentei e fica. E fiquei. De repente ele para de falar. Ele para tudo, ele olha assim e fala assim, ó, aquele garoto que entrou aqui agora. Camiseta do Brasil aí. Aí eu, pô, deve ser eu, né? Aí ele falou assim, ó, você é o seguinte, você vai viajar o mundo falando o evangelho, você vai escrever livro, vai pastorear a comunidade, tal. Começou a falar, tinha 13 anos. E eu ouvindo tudo aquilo, eu falei, é verdade, eu sinto isso no meu coração e tal. E na época eu tinha, enfim... pouquíssima idade, não sabia muito bem o que fazer, e nitidamente aquele pastor era um pastor muito humilde. O que eu fiz? Fui na casa da minha tia, peguei um cofrinho que eu tinha, que estava lá, porque era o cofrinho da viagem, e dei o cofrinho para ele, as moedas que eu tinha eu dei para ele. Caramba, que lindo. Fui em casa, peguei e fui lá, ó, as coisas que você falou para mim, tal, eu quero te agradecer, e dei
aquela moedinha para ele. E, cara, desde então eu lembro que eu tinha um cabelo bem comprido nessa época. E aí, na minha experiência, pastor não tinha cabelo comprido. Então, a primeira coisa que eu fiz voltando de férias foi cortar o cabelo. Não, pastor tem cabelo curto, pô. Né, eu usava mochila normal, né? Mochila de costas. Eu falei, não conheço pastor que usa mochila. Pastor usa bolsa de lado. Pedi pra minha mãe uma bolsa de lado. Voltei pra escola com a bolsa de lado, cabelo cortado. E meus amigos, mano, o que aconteceu com você? E eu, não, cara, um dia vocês vão entender, né? Então, desde muito novo, eu tô dentro desse lugar e dessa experiência. Então, eu entrei no Senai com 15 anos e eu fiz reunião no Senai o tempo inteiro. Fui chamado... Na verdade, no Senai eu fui chamado na diretoria por conta disso, porque estava fazendo muvuca e tinha gente que reclamava porque a religião não pode. Na faculdade, eu fui também chamado pelo reitor da faculdade, dizendo, ou você para, ou a gente vai ter que tomar outras providências. Eu falei, não, é só você dar para mim um auditório, não estou pedindo mais nada. E até hoje está lá, desde 2012. Então, em 2022, então tem 10 anos que o auditório da faculdade foi cedido a esse grupo que na época eu quem liderei, comecei, enfim, está lá até hoje. Eu fui lá, inclusive, esses tempos atrás. E essa foi a minha trajetória. Eu fui fazer engenharia, porque eu sei que eu vou para caminhada pastoral, mas não sei quando. Eu, na minha cabeça, pensava, eu preciso ganhar dinheiro. Como é que faz? Eu preciso ganhar dinheiro para depois poder viajar, né? Quem vai pagar minha viagem? Eu pensava. Uhum. Eu preciso ter dinheiro para financiar aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Só que com 19 anos, eu comecei a receber convite do país todo, assim. Aí eu precisei entender que não era depois, era já. Então, e fazia faculdade ainda, né? De engenharia, enfim. E ali foi quando eu comecei a viajar. Comecei a viajar para pregar e aí tive que começar a ter uma equipe para me ajudar, porque eram muitos e-mails, muitos convites e tinha que ter alguém comigo sempre e tal. E foi quando começou a acontecer essa parada que a galera começou a ver, né? Que foi quando se tornou público mesmo. Então aí precisávamos de uma secretária, precisávamos de um e-mail, de um produtor, né? De tudo isso para dar conta de atender tudo isso que estava chegando pra gente. E nessa época, 2012, não tinha esse negócio de youtuber. Não tinha youtuber. E eu tinha um canal no YouTube, né, que eu dei o nome de Por Amor a uma Vida. Então, na época, isso não era muito comum, a gente começou. E hoje esse canal, né, se transformou no canal da Por Amor, né? Inclusive, o Igreja Por Amor vem do Por Amor a uma Vida. E o Por Amor a uma Vida, que se iniciou como um trabalho social, é hoje o trabalho social da Igreja Por Amor. Então, assim, bem resumido, uma trajetória assim bem sintetizada, é um pouco disso tudo aí. Uma coisa que me ocorre, cara, olha, como o Brasil mudou em algumas coisas para melhor e em muitas outras para pior, se hoje você tivesse fazendo esse mesmo convite ou esse mesmo pedido para um reitor ou em alguns lugares, assim, a imagem do evangélico foi tão deteriorada, coisa tão usada politicamente e tal, seria mais difícil hoje, não seria, certeza, cara? Esse tipo de evangelização, vamos dizer, mais espontâneo, não vou nem dizer agressivo, espontâneo mesmo. Com certeza. Eu lembro que uma das estratégias que eu tinha na época, que eu fazia com a minha irmã, era escrever carta à mão, a gente escrevia cartas à mão e ia entregando pelas praças da cidade de São Caetano. E era muito legal, porque a recepção era bonita, calorosa, independente de qualquer coisa, eram adolescentes ali, né? Minha irmã ainda menor do que eu, mais nova do que eu, então as pessoas recebiam bem. Agora, hoje eu acho que o nome, né, evangélico, ele chega já com uma identidade tão... ela é tão caracterizada que é um tanto quanto difícil você conseguir... passar essa barreira em pouco tempo. É preciso de muita convivência. O que o evangelismo, dessa maneira que como era feita, não dá esse tempo para você. Então, com certeza, seria uma dificuldade a mais aí. Haja amor para vencer. Haja por amor aí para conseguir vencer. Porque, cara, assim, primeiro, você tem uma doçura assim, gigante e você transmite tudo o que você está falando, assim. Uhum. Sério, né, Will? Assim, claro. Cara, de arrepiar, de sensibilizar o quanto isso é autêntico, assim, você. Mas o ódio é uma força, assim, bem poderosa. Que a hora que... Não, olha, eu sou evangélico... No evangélico a pessoa já desliga e para de ouvir.
Enfim, tanta gente foi criado evangelismo nas praças, Assembleia de Deus, visitas, essas eu coisas. Gosto de dizer sempre, tem um certo senhor que gosta de frequentar a igreja evangélica agora, uma pessoa importante do país, que disse que, né, agora é evangélico e tal. Eu gosto sempre de dizer, você é evangélico? Ah, sou evangélico. Tá bom, então quantos cultos ao ar livre você já fez? Que é carteirinha, meu irmão. É assim, você é crente? Ah, você é crente? Ah, eu sou crente. Mas você é crente mesmo ou você só vai na hora do oba-oba, né? Porque a gente sabe, a gente tem obras aí que representam o que dizem realmente que a gente é, né? É aquela diferença, né? Saber de Jesus é questão da história. Você pode ser um historiador e saber tudo de Jesus, você pode ser um leitor e saber tudo de Jesus, você pode ser um ouvinte dominical e saber tudo de Jesus. Mas o caminho de Jesus não é da ordem da história, é da ordem da convicção, da ética, da fé. E a fé é a obra em ação, a fé é o movimento, né? Então, é aquilo, tipo, dá para saber tudo de Jesus sem andar com Jesus. Né? Dá para saber tudo de Jesus, dá para expulsar demônio em nome de Jesus sem andar com Jesus. Sem que a gente se torne conhecido no inferno, em Jesus, né? Como os filhos de Seva. É isso aí. Seva. Olha, dos 3 textos bíblicos que eu sei, um já foi. Já queimei um. Tem mais 2 gravações hoje. Tem mais guarda. Para o Safatli, eu não sei que texto bíblico que eu vou. Vai ter que se é algum de filosofia ou não. Vitor, super lindo uma entrevista em que você conta de onde que saiu o nome aí, o Por Amor a uma Vida. Conta pra gente aí, foi uma oração, é isso? Seu líder orou por você. Em 2013, foi exatamente onde você parou. Então, vamos continuar um pouquinho aí. Você recebeu uma oração? Isso aí. Eu tinha esse desejo de começar um projeto de arrecadar dinheiro. A minha ideia era arrecadar dinheiro para investir em projetos. Eu queria ser um capitalizador de recursos. E aí eu peguei um amigo meu, a gente foi até o Brás, enchemos a sacola de camiseta na Fenomenal, camiseta básica, né, na Fenomenal, aquele tanto de camiseta. Atravessamos a rua, uma gráfica, imprimimos fotos e frases cristãs nas camisetas e levamos para São Caetano para vender na comunidade que a gente participava, para arrecadar o dinheiro para então financiar. Eu lembro que a primeira coisa que a gente fez foi comprar chinelo para o pessoal no Ribeirinhos. Então, tipo, essa foi a nossa primeira ação, né, com o dinheiro das camisetas, né? E aí um dia esse projeto começou a tomar forma lá na cidade, em São Caetano, na própria igreja local. E o meu líder até então, líder dos jovens, o Alessandro, ele colocou a mão em mim, assim, nas minhas costas, orando por mim. Ele falou, Deus, eu nunca vou esquecer também essa sensação. Ele falou, Deus, meu desejo é que o Vitor, por amor a uma vida, o Vitor não meça limites. Foi essa fala dele, assim, que por amor a uma vida, o Vitor não meça limites e tal. E eu falei, por amor a uma vida, como isso define, como isso verbaliza um sentimento que eu tinha e não teria português, inteligência, cognição para expressar. É isso, por amor a uma vida. E aí ficou, nunca mais saiu. Estão vendo, gente? Olha, eu fico bem bronqueado a hora que a gente vê lá nas redes sociais, em todo lugar. Não, porque os evangélicos, como se a gente fosse um povo, como se fosse uma coisa una, enfim. Olha só que história mais linda. Se você não está arrepiado aí, a gente fica por você, porque lindo demais. Meu coração gritou com essa frase. Foi quando Jesus me deu o nome do projeto. Isso. Estamos aprendendo a cada dia qual o valor de uma vida. Isso. Na realidade, só reconhece o valor de uma multidão quem entende o valor de uma vida. Palavras. Isso aí. Eu acho que isso é muito atual, né? Num Brasil tão ideológico e no Brasil das ideias, a gente não pode perder de vista que a igreja não tem pauta, a igreja tem pessoas. Então, quando eu trato qualquer que seja o assunto numa comunidade de fé, eu não estou falando de ideologia, estou falando de gente. Eu não estou falando de filosofia, eu estou falando de pessoas. Então, por amor a uma vida, né? Por amor a uma vida, mas qual que é o nome dessa vida aí? Tem que ter nome, né? Tem que ter face, tem que ter cheiro. Essa pessoa tem uma história, essa pessoa é uma pessoa. Ela não é uma ideia, ela não é uma ideologia, ela não faz parte de uma persona maior. Não, ela é uma pessoa
indivíduo, subjetiva, que carrega em si a sacralidade de ser imagem de Deus, e minha irmã, meu irmão. Quanto vale isso aí? E o mais legal, eu ri muito você dizendo na entrevista que as primeiras camisetas eram ridículas. Ridículas. Inclusive as pessoas pegavam assim, toma aqui R$100, mas não dá camiseta não. A camiseta era 30, a pessoa dava R$100, falava, leva 4 camisetas. Não pode ficar para você das camisetas aí e tal. Ou seja, Deus abençoa o coração. O coração desse menino, mas as camisetas estão ridículas. E como que foram? Esses primeiros vídeos já eram no estilo que você faz hoje? Que é assim? Não, tipo, não. A gente conversando ou não? Como que era? Era isso aqui, eu pegava o celular, na faculdade eu gravava. Fazia engenharia na época, então eu ia num espaço de tarde, o pessoal estava em aula, e minha aula era à noite, né? Eu colocava o celular assim, arrumava um jeito de deixar o celular em pé e falava. Era assim. Nada demais. Nada demais. Isso em 2012. 2013. E já começou a fazer sucesso na época? Foi muito rápido. Muito rápido. Foi muito rápido. Você é Ruskis? Foi na Ruskis? Não, eu fiz Mauá. Ah, você fez Mauá? Entendi. Só para localizar as pessoas, né? Fiz Mauá. Mauá e Mauá é uma universidade, faculdade de tecnologia lá do ABC, né? Isso. Boa, bacana. Hoje eu e o Ed somos minoria aqui, porque tem um lobby de São Caetano do Sul, então... Mas não tem problema. Lá é uma delícia, inclusive. Mais um, cara. Uma ótima cidade. Eu não sei o que os políticos de lá colocaram na água, porque... Cara, é bom. É bom. Do Will eu até entendo, né? Porque ontem ele falou assim, a gente estava fazendo uma... Foi ontem, né, a live, né? Ele falou, peraí que eu vou buscar uma água. Só que eu vou buscar uma água, não é, Ed? Demorou quase uns 40 minutos, porque tem que pegar o elevador, um quadrúplex que ele mora. Então, daí até ele buscar a cozinha, estava fechado e tal. Não é isso, não? Não é isso, não. Você sabe que não é isso. Eu falo isso, depois você não se torna membro do canal achando que... eu tô milionário, vai achar que eu tô milionário. É isso aí, mas vamos falar. Olha só, Ed René Kivitz, Caio Fábio, Henrique Vieira, Vitor Azevedo, Ricardo Gondim e tantos outros pastores da atualidade foram selados com o espírito do anticristo. Ô, Vitor, o que você fez para ser incluído nessa lista tão boa? Vários amigos aqui na lista. Assim. Eu acho mó divertido, assim, porque tem vários vídeos, assim, eu vi 2, né, vídeos e tem alguns textos, inclusive de gente lá da ABC Paulista, falando que você prega heresias e não sei o quê, mas, assim, não me assusta porque, né, eu sei como é que esse tipo de gente, como é que esse meio lida. Mas a pergunta é essa mesmo, o que você fez para ser enquadrado nessa lista de hereges? Cara, olha... Teria que pontuar algumas coisas, né, que foram me introduzindo aí. É muita coisa? É muita coisa, porque a priori, né, eu era uma unanimidade no meio da galera, né? Porque quando eu começo a pregar, eu prego em todo lugar. Então qualquer espaço que você citar aí, que seja relativamente grande, né, é ruim essa nomenclatura, mas grande, sim, de relevância e tal, eu estive lá. Então eu preguei nas maiores conferências do Brasil, nas maiores igrejas do Brasil. Eu tinha uma lista de lugares que eu queria pregar e pessoas que eu queria conhecer, que eu fiz na adolescência, vendo a minha mãe assistindo esse povo, né? Então eu fiz essa lista e, cara, com 21 anos eu já tinha encerrado a lista. Então, assim, com 22 anos eu lancei um livro que na pré-venda, em um dia eu vendi 3.000 livros. Então, assim, era uma unanimidade, né? Só que o que acontece? Quando eu começo a crescer teologicamente e pastoralmente, porque é diferente você ser pastor itinerante. Na verdade, não existe isso. É diferente você ser um pregador itinerante e você ser um pastor local. Quando eu começo a me relacionar, por que aconteceu? Quando eu estava viajando, cara, teve um mês de julho que eu preguei em 27 cidades. Em um mês? Em um mês. Não sei quantos estados, mas eu preguei em 27 cidades. Então, era uma agenda frenética, eu não dormia. Eu engordei de não dormir, de não ter saúde e tal. Então, enfim, tinha coisa para fazer todo dia. Eram dezenas de e-mails, de convites todos os dias. Então, existia uma unanimidade ali. Eu era um ponto bom nesse sentido, assim, cara, o Vitor e tal. E a minha mensagem sempre foi o amor.
Por Amor a uma Vida era o nome do canal, né? Então tá. E aí eu comecei, vai para um lado, vai para um outro, então você vai fazendo vários amigos nessa rede de relação. Só que quando você começa, aí, isso é importante, no meio desse caminho, eu comecei a sentir um vazio profundo, cara. Eu não entendia de onde vinha, porque eu pensava, pô, eu tô pregando todo dia, recebendo convite de todo lugar. É a vontade de Deus o que eu tô fazendo aqui. O que eu tô com esse vazio? O que eu tô com essa sensação? Tá vazio dentro de mim e eu não sabia o que era. Aí eu fui até a escola que eu estudei o ensino médio, Al Shaddai, São Bernardo. E conversei com eles lá se a gente podia começar um projeto na escola. Minha ideia era falar na escola uma vez por mês. Eles me deram toda semana. Aí eu pensei, cara, toda semana? Isso é coisa de pastor, eu não sou pastor. Sou pregador itinerante. Minha cabeça eu seria um pregador itinerante, escritor de livros, teria uma editora e um dia montaria uma escola. Era o que eu tinha na cabeça na época. E aí eu comecei a ir lá toda semana. E quando eu comecei a ir lá toda semana, eu comecei a me deparar com o nome das pessoas. Na agenda itinerante, você não sabe o nome das pessoas. O cara que te busca, ele fala o nome dele pra você agora, daqui 10 minutos você esqueceu, porque de manhã foi um cara que te pegou, agora à noite você tá em outro lugar, é outro, você já esqueceu o nome do cara. Então você vai pregar... É por isso que é importante essa fala, que não reconhece o valor de uma multidão quem não sabe o que é uma vida. Porque eu estava diante das multidões, mas perdi o tato de um. Não tinha mais tempo. A agenda estava cheia, não tinha espaço para um. Tem que ser o tempo inteiro muita gente. Por quê? Porque é o raio de influência, né? E todo esse negócio. E aí eu comecei a ir toda quarta-feira nesse lugar. Então eu tinha um compromisso fixo semanal agora. Quarta-feira eu falava com adolescentes do ensino médio da escola, do colégio que eu cresci. Chamava devocional alguma coisa, não é? A gente fazia um devocional. Isso. Só que assim, o devocional era uma vez por mês com todos os alunos da escola. Entendi. Que eu vi as fotos, eu demorei para te reconhecer, inclusive, isso nas aí, fotos. Isso aí. Muda, né? Muda mudou muito. Mas era isso. A gente fazia uma vez por mês com todos os alunos, no horário de aula. Era muito bacana. E a gente fazia toda quarta-feira, 12:30. A aula acabava 12:20. Eles ficavam lá comigo, da 12:30 até 1:20 por aí. E a gente tomava ceia, cara. A gente tomava ceia no colégio. Caramba. E aí eu comecei a lidar com a experiência de lembrar o nome das pessoas, de ouvir a história das pessoas, de ouvir e lembrar, orar durante a semana e chegar na outra semana querendo saber como é que tá a situação daquela pessoa. E aí a criança que não falava com o pai, aí a menina que estava se cortando não tirava a blusa, agora tirou a blusa para mostrar o porquê que não tirava a blusa, tinha vergonha de mostrar os cortes e aí falou que é por causa disso. Tá. Então eu comecei a lidar com as pessoas. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Que coisa maravilhosa. Então eu viajava quinta, voltava terça, esperando quarta-feira chegar. E aí começou a acender no meu coração, eu não sabia na época, não punha nome nisso na época, mas o pastor local. Começou a nascer isso no meu coração, até que um dia eu preguei na comunidade em Taubaté, chamada Poema, do Leandro. Quando eu terminei de pregar lá, isso era 25 de dezembro. Era um dia de Natal. Eu tinha isso, eu perdi aniversário da minha família, das minhas irmãs. Eu não estava no aniversário de 15 anos da minha irmã porque eu achava que eu não podia não estar pregando. Então eu perdi Natal, Ano Novo, eu perdi aniversários e comemorações, casamentos de familiares. Eu não estava pregando por aí. E aquilo para mim era a minha renúncia, fazia com esse coração, né? Enfim, e aí eu terminei de pregar, eu tô dentro da sala lá, a gente tá comendo, e ele olha para mim e fala assim, cara, tem uma igreja dentro de você. A hora que ele falou isso pra mim, eu comecei a chorar. Instantaneamente. Porque foi como se ele acendesse uma lanterna numa sensação de crise que eu tinha que eu não conseguia nomear. E aí eu me lembrei de Paulo, eu sinto dores de parto. Eu falei, isso são dores no meu coração. Tem uma coisa crescendo dentro de mim. E ele tá falando agora que a igreja testificou. Mas eu falei pra ele, cara, eu nunca fui ordenado pastor. Ele falou assim, a gente vai ordenar você. Eu falei, como assim? Ele falou, a gente vai ordenar você. Só que é o seguinte, era dezembro, eu falei, eu tô indo para os Estados Unidos, eu vou ficar 6 meses lá. Eu falei, legal. Você joga S e vaza, né? Eu volto em novembro, a gente te ordena em novembro. Eu falei, tá bom. Aí o que eu fiz? Fui para casa, comecei a conversar com os meus amigos, pessoas que já estavam muito próximas de mim por conta desse trabalho das viagens e tal. As pessoas que viajavam comigo, né? Amigos meus que a gente estava ali no caminho de Jesus juntos. E começamos a se encontrar nas casas. Foi assim que surgiu a Por Amor. Só que aí olha o caminho que eu fiz para voltar na sua pergunta. A unanimidade no macro.
E agora que eu vou pastorear uma comunidade, eu vou ter que tocar em assuntos que eu não vou tocar na sua comunidade, porque na sua comunidade eu vou edificar com você. Na sua comunidade eu vou falar do amor de Deus, que é uma coisa em comum para todos nós. Na sua comunidade eu vou falar de amar o próximo, do por amor a uma vida. Por amor a uma vida é o motivo de Jesus, que tem 100 ovelhas, perdendo... Então, a gente vai ficar nesse ponto em comum. Só que quando eu vou pastorear uma comunidade, peraí, agora eu tenho que falar com uma comunidade que Deus colocou sob meu pastoreio. E aqui a gente tem que educar, tem que pôr um caminho. Foi quando eu comecei a tocar em assuntos, e quando eu comecei a tocar em assuntos que divergiam dessa massa toda, eu comecei a receber as ligações, né? As ligações, Vitor, para de tocar nesse assunto, as pessoas aqui ouvem você. Porque quando você vai passando nessas comunidades, você vai adquirindo o quê? Ouvintes. Né? Então, quando você adquire ouvintes, então tem a galera lá que é a ovelha dele que vai me ouvir, a sua ovelha vai me ouvir. Peraí, Vitor, está falando coisas que as pessoas estão vindo me questionar. Então eu comecei a receber ligação. E ali eu comecei a me introduzir nesse campo de ser... olha, o Vitor tá perigoso. Né? Então, tipo, teve evento nacional que eu tava convidado e me desconvidaram. Tipo, já saiu o banner e tal, e a galera depois falou, por que você não foi? Falei, então, por conta disso, né? Por conta de tocar em assuntos caros para essa galera que a gente divergia. Então, foi indo. Acho que não teve uma ocasião específica. Foram situações que foram acontecendo, que foi me colocando para esse lugar. Primeiro, o Vitor tá diferente. O Vitor tá meio perigoso. Tomar cuidado com o que o Vitor tá falando. Aí, depois é assim, não, mas isso aí vai passar. Daqui a pouco o Vitor, não, tá continuando, a comunidade está crescendo, tá acontecendo uma parada ali. Não, então alguém tem que falar com o Vitor. Aí vinham falar comigo. Aí me ligavam. E eu conversava, normal. Não, então, mas eu não acredito assim. Eu acredito assim. Cara, mas assim, foram muitos líderes que fizeram esse tipo de contato, como se tivesse, sei lá, repreendendo, vamos dizer assim. Eu lembro uma vez, cara, essa vez foi difícil. Eu toquei no assunto do dízimo. E, cara, é assim, não tem o que fazer. Quando você se torna uma pessoa pública, você não consegue controlar a sua opinião. Aonde ela vai parar? Eu estava falando com a minha comunidade, só que quem é a minha comunidade? É as pessoas que estão local, geograficamente falando em São Caetano? Não. Tem gente para todo lado que está ouvindo o evangelho de acordo com aquilo que a gente está sintetizando ali. E a pessoa está ali, enfim. E aí no outro dia, cara, eu recebi muitas ligações, e no outro sábado eu pregaria numa conferência. E eu fui pregar nessa conferência. E aí um pastor muito conhecido também no nosso país, ele me sentou com todo o amor do mundo. Ele fez com amor. Tenho certeza que ele fez com amor. Eu não duvido da motivação dele. Ele me sentou e tinha um cara da comunidade Por Amor comigo. Ele sentou assim e falou assim pra mim, Vitor, ele fez esse sinal. Ele falou, cara, você tá aqui, ó. Você tá no auge. Daqui 20 anos, você é o cara que mais vende livro cristão no nosso país, eu tenho certeza. Mas você precisa parar de tocar nesses assuntos. Falou pra mim. Você precisa parar de tocar nessas coisas que são muito caras para nossa história. Não, e sabe o que é curioso, Vitor? É que eu assisti algumas pregações suas. Cara, eu achei que você foi tão light, assim, pegou tão leve, de um jeito muito amoroso. Até impressionante o jovem da sua... Quantos anos você tem? Eu tô com 27 agora. É ruim falar assim de jovem, né? Mas o tempo passa para mim também, né? Passa, né? Tá. Então, assim, é curioso ver o jeito que você lida, o amor com que você fala. Na sua pregação a gente percebe que você tem todo um cuidado ali para falar. Não sei se, pensando como pregador aqui, você vai falar uma coisa, eu vejo que você dá uma parada, você respira, acho que na hora você pensa, como é que eu vou formular isso aqui para não causar naquele momento? E mesmo assim... Não tem jeito, acontece. Agora, eu acho que teve momentos, episódios que foram me introduzindo nessa caixa aí, da heresia, do anticristo e tal. Mas eu acho que teve um momento que foi a gota da água, que foi quando eu falei da Bíblia. Sim. Esse foi a gota da água. Para vocês terem ideia, assim, né? Isso é um número importante nos nossos dias. Eu perdi 250 mil seguidores. Caracas! E ganhei, então eu perdi 250 e ganhei 140 mil. Em um mês. Você faz essa conta. Que é isso? O que isso significa? Quem são as pessoas que saíram e quem são essas que chegaram? Só que aconteceu, o vídeo da Bíblia deu
tanto problema, mas tanto. Tinha 13 mil comentários no vídeo. Caraca, meu. E o vídeo lançou na quarta noite, isso era quinta no almoço. E tinha gente na nossa equipe pastoral, na nossa equipe de conselho, que trabalhava na produção gospel. E os caras estavam sendo prejudicados também por conta do vídeo. Tava assim, não era o Vitor prejudicado. Tava uma onda de prejuízos para muita gente perto de mim. Então a gente ficou uma madrugada inteira, quinta-feira inteira. O que a gente vai fazer com o vídeo? E eu cheguei e falei, alguém de verdade, pessoal, alguém aqui discorda do que eu disse? Alguém acha que eu errei no que eu disse? Porque aí começaram a falar, o Vitor tacou a Bíblia. Olha que loucura. Porque tem uma hora que eu faço mesmo isso aqui com a Bíblia assim, ó. Falo assim, isso aqui, sem Jesus, é um livro. O Vitor tacou a Bíblia. Se ele tacou a Bíblia num vídeo, o que ele faz com a Bíblia fora do vídeo? E, enfim, e interessante, né? E as manchetes eu vi em alguns sites, todos eles com reputação assim, zero para falar alguma coisa e sempre com essa manchete. Não, teve um dia que você estava, acho que com amigos, almoçou alguma coisa. Depois de ser chamado a atenção, ele debochou das pessoas. Isso. Sentado com um amigo, assim, cara. E assim, aí você olha o site, é um dos campeões de difusão de fake news. Aí você fala, nossa, mas é... E assim, do pessoal que te atacou, eu li vários textos, o ciúmes é tão maior do que o conhecimento teológico. É a hora eu que... Eu não o conheço, mas é um absurdo que ele fique famoso soberba, né? com essas coisas. Ué, como assim? Não admite sem conhecer? Não admite? Quem é você para admitir? Tem que admitir o quê? Cara, é nessa hora que eu fui guardar o meu coração. Foi nessa hora. Até então eu tava assim, de peito aberto. Não, vai bater. Pode falar, tá tranquilo. Fala mesmo. Não tem problema. Tô consciente. Tô consciente do que eu tô falando. Tô consciente do que eu tô fazendo, do que eu tô tentando construir. E se eu tiver errado, estou errado honestamente. Porque eu gosto de gente que fala assim, ó, eu acredito nisso, então respalde sua vida no que você acredita. Se você acredita nisso, faça isso. Então, é aquela parada. A pessoa considera, com boa motivação no coração, que aquilo que ela tem que fazer, faça com honestidade diante da vida, diante de Jesus, com Jesus, né? Então, eu tava nessa. Porque quando aconteceu essa parada da Bíblia, cara, foi tão absurdo o que rolou. De tipo, se a gente tinha alguma amizade, acabou agora. Pessoas me mandando mensagem assim, parei de seguir você e incentivei as pessoas da minha comunidade a não ouvirem mais o que você tem para falar, porque isso aí que você tá falando faz de você uma seita. Então, se você nega a palavra de Deus, a Bíblia, o que você é? Eu falei, não, mas aí que tá, cara. Falta amor e falta interpretação de texto. Né? Exatamente. E aí, assim, o que eu penso hoje, né? Vitor, 2 anos e meio, 3 anos depois do episódio. Quando eu faço aquele vídeo, o nome do vídeo é Como Ler a Sua Bíblia. Olha que interessante. Então, é um incentivo à leitura. Então, o nome do vídeo é Como Ler a Sua Bíblia. Por quê? Porque eu fui o adolescente que tinha dificuldade de entender o que estava rolando. Que Deus é esse aqui e aquele ali? O que é isso? Aquela confusão básica. Todo mundo já passou por isso um dia na vida. Como é que interpreta a Bíblia? A Bíblia é um livro perigoso, ela é aberta. É com a Bíblia na mão que a gente faz atrocidades, né? Tá, então, o que foi que resolveu para mim? O que me ajudou? O que me iluminou? Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro até que se ilumine na presença de Jesus. Ponto. Então, cara, a Bíblia precisa ser lida na ótica de Jesus. Jesus é o filtro do que passou e a projeção do que virá. Ponto. E aí tem um momento que eu digo assim, porque se a palavra de Deus, né, se para você a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, e o que eu estava dizendo? Tinha tudo isso de background. Eu estou dizendo o seguinte, se você lê literalmente a Bíblia como de capa a capa, como palavra de Deus, como se aqueles autores tivessem... Nem sabe o que está escrevendo, o Espírito Santo tomou eles ali, eles estão quase que possuídos escrevendo aquele texto não é datado, não é histórico, não é de um povo, não é de uma nação, de uma situação específica do momento, a gente tem um problemaço, porque aí Deus vira um monstro. Deus vira um monstro. Dá para usar, inclusive, textos de Davi para ir contra os ensinos de Jesus e vice-versa. Então, era isso que eu estava dizendo.
Agora, o que disseram que eu disse, aí é aquela pergunta de sempre, né? Eu tenho... Quão responsável eu sou por aquilo que você diz que eu disse? Quão responsável eu sou? E aí essa pergunta eu acho que cada um tem que se responder. Não, tá super, super legal que eu estou aqui fazendo os matches, né? Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, Caio Fábio. Dízimo, Ed. Você pode usar a Bíblia para não sei o quê, mensagem do domingo passado, do Ed. Cara, assim, não tem nada de diferente do que é falado. Uhum. De alguma forma, Vitor, eu estou agora interpretando aqui, agora já é papo mesmo na entrevista, você era útil para... como uma figura de entretenimento para jovens. Com certeza. Mas a hora que você pega esse pessoal cuja mão de obra é a mais barata e com coração, e que são as pessoas que fazem acontecer junto com as mulheres, na maioria dos tempos, a hora que você começa a ensiná-los a pensar, você não é mais útil. Isso aí. Eles precisam continuar entretidos, não pensando, não se mobilizando. Então, é fácil entender o porquê você se tornou perigoso. Vou dizer como é que chegou para mim o conhecimento da tua igreja. Uhum. Já tem todas as minhas rupturas, né? Passado pela igreja que eu passei, sim. Eu fiz parte da IBAB por um tempinho curto e tal, mas por tudo que eu já passei. Aí alguém me disse o seguinte, em São Caetano tem uma igreja que parece muito com essas igrejas desses pastores polêmicos que você ouve. Eu falei, Mas como assim, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. Como assim tem uma igreja e tal? Aí ele chama Por Amor. Quem me recomendou, chama Por Amor. Por Amor. Nome diferente. Bem diferente. Né? Normalmente é Igreja de Deus não sei o quê. Né? Igreja de Jesus não sei das quantas. Agora, Por Amor. Né? E a visão das pessoas é essa mesmo, que a tua igreja é uma igreja de jovens, uma igreja cheia de jovens, e é mesmo, porque eu vi algumas coisas, e é mesmo. Mas é uma igreja que está sempre com o pé na bagunça. Na bagunça teológica, que eu digo, né? No desprendimento. Na bagunça teológica, na bagunça moral. Moral, isso, no descompromisso com a moral e etc. Exato. Você falava sobre a liderança que você consultou. O que vocês fizeram naquela época? O que vocês decidiram? E o que vocês fazem hoje como comunidade? Porque, cara, sinceramente, eu vi isso uma vez do Ed. A gente corre o risco de ficar pastor de igreja que a gente nem conhece, cara, de pessoa que a gente nem conhece. Acho que não com essa vocês não tem que se preocupar mesmo. Quem quiser ouvir, graças a Deus, ótimo, foi edificado, Deus abençoe. Sim. Mas quem quiser causar polêmica, não faz parte da vida da tua comunidade, não sente as suas dores, não sabe o que vocês passam ali para pagar as suas contas. Isso. Então, sinceramente, vai procurar o que fazer, né? Então, o que vocês fazem? Cara, assim, primeiro, quando a gente para conversar, a gente tirou o do ar na época. E é uma parada assim que eu brinco até hoje com eles. Eu falo, tem dia que eu acordo arrependido, mas não foi uma decisão minha, foi nossa. Então é nossa. Então foi nossa, beleza. Então a priori foi isso, nessa época. Agora, a gente, na nossa comunidade, a gente se organiza o tempo inteiro em torno de conversas. Então, nada que acontecer na Por Amor é uma decisão do Vitor. Não faço isso, não fiz e não farei. É um compromisso que tenho. Então, é um colegiado? Como que é? É uma equipe pastoral. Equipe pastoral. É uma equipe pastoral. E já teve vezes de a gente pegar e falar assim, você chame 3 pessoas da galera que você convive aqui, você chame 5, você chame 2, eu chamo 4, você chama 3. Vamos pôr todo mundo, vamos colocar o assunto na mesa e vamos ver o que Por Amor decide. Então a gente faz isso lá. Então eu penso que o nosso caminho pastoral é comunitário. A nossa igreja não é só os membros da igreja que fazem comunidade. As decisões são comunitárias. O ambiente é comunitário. Então, por exemplo, as pautas, qualquer que seja a pauta que estejamos conversando ou introduzindo na comunidade, primeiramente a gente introduz entre nós. Entre nós. Não há uma fala que eu vá ter pública que eu já não tenha organizado com essa comunidade pastoral, porque
não é sigam o Vitor. Não é sigam o Vitor. Tem uma comunidade lendo o evangelho aqui. É aquela parada, né? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não é pareceu bem a mim e ao Espírito Santo. É pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. E é claro que isso me dá um prejuízo de achar que às vezes a gente fica atrasado. Mas faz parte. Aí sou eu que preciso me desapegar da minha pressa, né? Enfim, você anda mais devagar, mas você vai junto. Me ocorre, alguns foi designado para ser apóstolo, vai mais um texto bíblico, outro para ser isso e aquilo. E nem todos os chamados para ser pregadores foram chamados para ser bons gerentes ou bons gestores. Uhum. E eu conheço, tem um monte de amigos que tiveram dificuldade, que têm dificuldade nesse gerenciamento, porque são ótimos pregadores, ótimos mestres, Sim. mas não tem gestão. Na hora de fazer essa gestão, então daí é por isso que tem filme da Hillsong, teve abuso, enfim, mesmo em igrejas assim que abençoaram. Como que faz para evitar isso, Vitor? Porque de alguma forma a falha administrativa acaba derrubando tudo. Grandes pregações, grandes estruturas, grandes trabalhos sociais, assim, por causa da gestão. E eu vejo, eu imagino que não tenha no seminário, né? Gestão empresarial de igreja. Não tem, né? Não tem. Ensina hermenêutica, mas não sabe gerenciar pessoas, né? Eu acho que assim, a Igreja de Jesus, ela precisa intencionalmente valorizar o que nos faz igreja, que é sermos corpo de Cristo, parte uns dos outros. E quando eu digo que eu sou parte de você e vocês são parte de mim, a gente precisa de uma relação de transparência. E a gente precisa aprofundar essa relação até que não haja dúvida em vocês que eu os amo e vice-versa. Porque quando não há dúvidas do amor, a gente pode tocar em qualquer assunto. Então, por exemplo, na nossa comunidade aconteceu uma situação muito difícil. Meio que uma das nossas líderes acabou falando coisas que não foram legais e tal, e aquele negócio. O que a gente vai fazer agora? A gente vai, como comunidade, pastorear a relação. Vai até a pessoa que se sentiu ferida, vamos até a pessoa que gerou a ferida e vamos reconciliar isso daí, porque se a gente não faz isso agora, faz vista grossa agora, isso se repete. Então, o que a gente fez? Chamou e coloca tudo. O que aconteceu foi isso, falou isso, isso e isso. O que aconteceu? Foi isso mesmo. O que aconteceu? Não foi bem assim, então como é que foi? Tal. O que o evangelho nos diz? Isso. A gente pode se abraçar? Podemos, pronto. Então, é uma gestão, mais do que gestão, né, de equipe, é uma gestão de irmãos. E quando eu estou falando de gestão de irmãos, com o Evangelho de Jesus sendo a nossa régua, o nosso caminho, o Paulo vai dizer assim, é sério que vocês vão levar o caso de vocês para um juiz ímpio julgar? Não há uma pessoa aí entre vocês que seja justa e íntegra no Evangelho para julgar esse negócio aí de vocês? E mais, é sério que não tem alguém aí que vai levar o prejuízo para que não precise sair da comunidade e escandalizar o Evangelho lá fora? Então, isso é muito sério, entende? Isso é muito sério. Então, isso é uma coisa que eu particularmente levo muito a sério. Muito a sério. E eu acho que a gente se perde quando começa a ficar oculta as coisas. Entendeu? Então, ninguém entendeu direito, mas decidiram isso aí. O Vitor deve ter falado com alguém lá, compraram esse negócio aí, pagaram isso aqui, a conta foi, sei lá, não sei muito bem. Disseram uma coisa, não sei, deixa que eles decidem. Não, cara, é tudo aberto. É tudo aberto, todo mundo sabe de todo mundo. Quem quiser saber, vai saber. Porque a gente é um corpo. A gente é comunidade. E se você quer visitar a Por Amor e não se relacionar com isso, ok, mas você está assistindo uma palestra. Beleza, pode ir, fique em paz. Faz bem para minha alma. Ótimo. A comunidade de Jesus, que é o que o pastor é chamado a pastorear, é gente que está engajada na relação. É gente que está engajada no atrito. Ferro afia ferro. E a gente precisa conversar abertamente.
Então, não tem nada na Por Amor que seja oculta, por exemplo, a essa galera. Não tem. Então, na pandemia, a gente decidiu abrir uma outra conta e dizer, olha, pessoal, se você quer ajudar pessoas, ponha seu dinheiro nessa conta. E a gente gerou um prejuízo, uma dívida gigantesca nesses 2 anos de pandemia. Até porque a gente tinha mudado para esse prédio faziam 4 meses. Gigante a despesa, gigante. Foi gigante assim, a dívida, o buraco que fez, né? Por conta disso, a gente quis levar esse prejuízo. Fiz isso sozinho? Não. Decidimos junto. Então, beleza. Então, se a gente decidiu junto, a gente vai junto até o final. O prédio voltou a funcionar, passou uns 2 meses que estava funcionando e falou, galera, é o seguinte, o que está acontecendo é isso. A gente tem uma dívida de R$450 mil que ficou para esses 2 últimos anos. A dívida é essa e a gente precisa resolver isso como comunidade. Pronto. Isso foi no domingo. Na sexta-feira a gente já tinha arrecadado esses 450 mil. Por quê? E aí tem gente que diz, a igreja de moleque. É o que a pessoa vê, é o jeito que ela vê. Arrecadou os 450 mil em 5 dias. 5 dias. Por que arrecadou? É porque está transparente. Porque é comunidade. Dá para se sentir parte. Sabe? E quando as pessoas... E aí entra essa... se a pessoa participa da minha vida, ela pode falar para mim, eu não estou imune na Por Amor. Eu ouço repreensão. Então meu coração fica no lugar. Eu tenho que ser seguidor de Jesus e não presidente de CNPJ. Então essa transparência, e eu tenho que ficar falando isso, porque senão vem o que as pessoas já estão acostumadas. O que as pessoas estão acostumadas? O pastor. Então esses dias atrás teve um arraiá lá, que a gente fez também para arrecadar dinheiro para construir uma casa. Precisava de 40 mil reais, a gente fez o arraiá em um dia, a gente foi e arrecadou o dinheiro. Aí as pessoas chegavam, pastor, parabéns, que coisa maravilhosa, a cidade de São Caetano agradece, uma festa dessa. Eu falei, eu não pus a mão em nada, eu nem sei o que está acontecendo aqui, acabei de chegar. Eu não sei mesmo, o pessoal que fez, eu não sei. Vim aqui hoje como você, vou comer meu churrasquinho aqui, vou andar aqui, comer um quentão, um milho. Tô aqui tranquilo, como meus irmãos e minhas irmãs. Vou jogar tênis de mesa, vou ficar aqui, porque a gente é isso, igreja, comunidade, família, né? Então, eu acho que isso é a proteção, porque senão a gente vira um modelo de multiplicação de massas. Vitor, não te cansa, às vezes, ter que enfrentar um processo de amadurecimento mais rápido do que as pessoas? Você começou cedo já com tudo isso daí e tem que mostrar uma maturidade que às vezes não dá vontade. Sim, concorda? sim, perfeito. Tipo, como aquele... Você estava lá entre amigos e alguém... Isso não cansa um pouquinho? Porque até como você... A sua primeira impressão, eu preciso estar com o cabelo assim, a mochila tem que ser assim. Uma série de pessoas espera de um líder que... Não cansa a expectativa alheia? Não é uma prisão? Cara, eu acho que sim. Eu posso me equivocar nessa fala que eu vou dizer agora. Mas eu acho que é o que o Paulo diz, né? Olha, comer carne não é pecado. Mas se comer carne escandaliza o irmão que está na sua mesa, não coma. Porque ao comer você não estará agindo em amor fraternal. Então, peraí, Paulo está dizendo para mim que eu posso comer carne, mas se você se escandaliza com a carne, para eu não comer. Não porque é pecado a carne, mas porque é pecado te fazer mal. Aí todo mundo vai ter que responder essa pergunta. Ok, mas quem é o irmão da minha mesa? Porque se o irmão da minha mesa é quem me segue na internet, é bom eu não viver. Total. Isso aí. Então, quem é meu irmão da minha mesa? E aí, se eu consigo fazer esse corte e responder essa pergunta, aí eu consigo seguir o conselho de Paulo. Paulo não estava com o Instagram lotado. Porque senão Paulo não poderia comer carne nunca. Porque sempre alguém vai escandalizar. Vou dizer mais, até eu não comer, alguém vai se escandalizar por não comer. Total. Entende? Então, por exemplo, né? Você não está vendo uma tatuagem em mim. Você não está vendo. Por que eu nunca fiz uma tatuagem aparente? Porque na época eu viajava o país. Fora do país. A realidade cultural nordestina é diferente. Respeita.
Porque lá eles são os meus irmãos e eu vou estar sentado na mesa com eles. Eles não estão comentando no meu post. Eles estão comendo comigo. Então, você tem que fazer essa pergunta e essa resposta. Mas é cansativo? Claro que é. A minha esposa teve que fazer isso. Por ser minha esposa, não tem nada a ver com o negócio, entendeu? Eu lembro de uma, entre várias batalhas na internet, eu lembro de uma que o pessoal tinha visto galera lá de Belo Horizonte, da Lagoinha, e alguém fez um post bombadíssimo porque viu o pessoal no Outback tomando Coca-Cola, juro, é sério. E aí gastaram 3 dias debatendo porque o restaurante era caro e muita Coca-Cola faz mal para a saúde, não sei o quê. Eu olhei assim e falei, olha, acho que isso deve ser uma represália dos céus para o tanto de coisa, de discussões vãs que eles já trouxeram à tona, porque, cara, imagina, ninguém estava falando de... Exatamente. Você não, assim, como eu vi também esses dias com os adventistas, né? Nosso canal cheio de convidados adventistas, e esses dias tinha lá, fora daqui, fulano até toma Coca-Cola, assim como se fosse. Falei, nossa, é outro mundo, assim, né? É outro mundo. Mas são outro mundo nada, outras celas, né? Outras grades, porque você se escandaliza com a bebida, mas as coisas bem mais nocivas para o espírito, exato, você deixa passar batido, né? É sempre o visível, é sempre o que você pode controlar ou colocar de peso. É típico da religião. Exatamente. E ela vai se tornando obsoleta, né? Sim. Quem que tá perguntando disso? Sal no saleiro, tá falando, né? Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês hoje, membros da igreja, que vocês pastoreiam mesmo, que são irmãos da comunidade, são por amor mesmo. Quantos membros são hoje? Então, essa é um outro valor nosso. A gente não tem lista de membresia. Não, eu digo no seguinte... sim, eu entendi. A gente não tem esse controle de membresia. Dá por amor. Nem do voto, porque vai precisar apresentar em quem votou para poder participar da ceia. Não tem, exatamente. Nem para o voto. Não tem. Vem cear, bolsonarista, vem cear. Eu fiz a adaptação do hino, gente. Quase isso. Interessante esse fenômeno aí. Mas na Por Amor, a gente não tem um controle disso, mas cadastrados no nosso aplicativo, nos e-mails e tal, a gente tem mais de 3 mil cadastros. Eu digo, mas também pensando, quem eu pastoreio? Qual que é o perfil? Vocês têm esse mapeamento? A gente tem a persona Por Amor é mulher. Mulher? 28 anos, mulher, 28 anos, classe média. Olha a só. persona Por Amor, é interessante. E, cara, as pessoas... A Luísa é ciumenta ou não? Porque... A Luísa, ela disse que não, mas é. Não, porque assim, típico, né, de mulher, porque né? é difícil, né, mano? Então, aí Típico estamos falando mulher. do fardo dele, vamos falar do seu agora, né? Mas é interessante, cara, que hoje você vai na Por Amor, por exemplo, num domingo a gente tem mais de 250 crianças. Então... 250? Crianças. Olha, só para comparar, na IBAB, que minhas irmãs são voluntárias, tinha 400. Assim, cara, é muita criança. É muita criança, cara. É muita criança. Então, assim, é uma comunidade... Agora eu entendi a busca de voluntários lá nos posts. Cara. Mas aí é delicado. Por quê? Essa é a dor. Por quê? O caminho natural das paradas de uma comunidade deveria ser... O crivo deveria ser a relação, não o talento. Então o Will chega lá na Por Amor, tem um talento com criança, dá 3 meses ele tá servindo. Só que ninguém relacionou com ele, entendeu? Então essa é a dor que a gente tá fazendo um caminho reverso. Antes do irmão chegar e começar a servir, vocês agora estão fazendo A gente tá fazendo um trabalho reverso. Os que já estão trabalhando, a gente tá pondo pra relação. Ah, entendi. Tá. Entende? Porque você tem o talento das crianças e tá precisando. Então, Will, ajuda a gente, cara. Tá precisando. Mas você pode estar passando uma coisa na sua vida e ninguém sabe. Entendeu? E você tá tão atarefado lá que você esquece de contar. Então, a gente tá fazendo esse trabalho agora de aproximar. Por quê? Eu acho que assim, a estrutura ela tem que existir a priori. Só que quando o relacionamento é aprofundado, a estrutura se torna obsoleta.
E esse é o desejo que eu tenho no meu coração. Que a estrutura da Por Amor seja flexível o suficiente a ponto de ser obsoleta. Como isso? Impossível. Utopia? Pode ser. Mas boas relações geram um espaço sem regra. Muito legal isso, o lance de... Quando ele diz sem regra, não é sem respeito, né? Não, porque você não, que... exatamente, não. Já sabe, mas aí né? que tá, a relação é o crivo, cara. Isso, perfeito. E se eu tenho relação de amor com você, irmão, não precisa se preocupar. E se um dia eu invadir seu limite, foi em honestidade amorosa, e você vai saber que foi porque não há mais desconfiança entre nós. Cara, todo mundo na nossa equipe, os salários da equipe tá lá. Tá lá. Eu brinco, eu falo que eu ainda... O meu sonho é que todo mundo saiba tudo. Mas aí as pessoas falam, não faz isso não. Calma. Porque eu acho que, cara, se a gente não pode confiar no amor que o outro tem por mim, como eu tô ouvindo esse cara falar? Entende? Eu acredito que você me ama. Eu acredito que eu sou amado. E eu preciso que você acredite que eu te amo. E não que isso nos ausente o erro. Mas isso produz em nós uma confiança. Sim. E a confiança não quebrada, a relação é perpétua. Vitor, em 1986, você não tinha nascido, foi um pouco antes. Foi fundado... Nem eu, hein? Nem você? Eu acho Como que você assim, também cara? não, né? Deixa eu fazer... Nossa, eu só sei contar até... Foi fundada uma igreja com forte apelo para jovens e uso maciço de mídia e publicidade. 20 anos depois, essa igreja tinha mais de 1.200 templos e tornou-se a terceira maior evangélica do país. Sim. Depois de vários problemas, cerca de 70% dos templos foram fechados e o único ranking que os fundadores participam hoje é o top 5 de pastores mais ricos do Brasil. Sim. Quais cuidados são tomados para, por amor, não repetir erros da Renascer, por exemplo? Eu sei que você não conhece a história toda, você era pequeno, mas a história mais chata tem talvez 10 anos aí. Paulo, eu diria, cara, de verdade, assim, me desculpe até se isso soar muito simplista, mas, cara, eu quero seguir Jesus. O caminho de Jesus me impossibilita de muitas coisas. Eu quero ser sincero em seguir Jesus, é isso que eu quero. É por isso que o assunto da Bíblia é tão importante para mim. Porque dá para construir muita coisa lendo a Bíblia toda como vontade de Deus para mim. Mas não dá para fazer muita coisa desse tipo entendendo que Jesus é a revelação de Deus, que Ele é a chave, Ele é a interpretação, Ele é a encarnação, Ele é o verbo. E quando Jesus vem para cá, Ele vem me ensinar a ser gente. Aí não dá para fazer muito dessas coisas aí, não. E eu falo isso de um lugar duplo, porque como especialista também em marketing, e, sei lá, muito tempo atrás entrevistei o próprio Abud, que foi o dono da agência, que fez, enfim, lá não teve a camiseta ruim, já foi com uma agência lá, lá do Itaim, já fazendo todo... Então, televisão, SOS da Vida, Sim. Rádio Gospel, enfim, um monte de coisas que, de alguma forma, impactou, assim, não só localmente, mas assim o país todo, a Sim. música, o louvor, Renascer Praise, enfim, toda aquela coisa. E, de repente, acho que você não foi simplista. É onde essa relação, a hora que ela é colocada num plano secundário, vai tudo o resto. Cara, vai tudo. Porque aí que é o meu negócio, né? Da Bíblia que eu falei pra vocês. Poxa, com a Bíblia na mão eu consigo montar o meu império. Entendeu? Mas nas palavras, aspas, Ed Renekiewicz, pode abrir aspas, essa é a palavra dele. Então, se tiver que confundir... Esse corte que vocês vão fazer, coloque embaixo o autor, Ed tá? René. Ele diz assim, eu não sou seguidor da Bíblia, sou seguidor de Jesus. É isso aí. Então, eu não estou querendo parecer um livro de capa preta, rígido, limitado e finito. Estou querendo me parecer uma pessoa. E essa pessoa é todo amor, todo graça, benevolência, generosidade, doação, identificado com o sofrimento. Enfim, então não tem como. Seguir Jesus já é um caminho limitante para certas coisas.
Tem coisa que não cabe no caminho de Jesus. Então eu só quero continuar seguindo Jesus. E se um dia, por amor, quiser, eu saio. Me fala uma coisa, você já citou alguns nomes, alguns já passaram por aqui, outros em breve. Ed está marcado lá já, enfim, setembro, não é? Setembro. Legal. Me fala uma coisa, quem que são suas referências, quem que você gosta de ler, por exemplo? A gente falou um pouco de livro e depois, fora do ar, quero conversar com você sobre livros aí para entender direitinho. Eu ajudei a publicar 10 mil títulos evangélicos no Brasil, fui gerente de marketing da Editora Vida. Que legal, então, cara. Quero conversar melhor sobre esses... Vocês usam NVI lá? Oi? Usam NVI lá? Também. NVI? Então, NVI foi eu que lancei. Sério? A mensagem. Pô, a mensagem é meu devocional, eu faço com a mensagem. Foi o último projeto que eu deixei engatilhado lá, foi o da mensagem. Legal. Já estive lá. É? Aham. Seus livros foram lançamentos próprios? Eu lancei próprio e agora estou escrevendo um com a Planeta. Com a Planeta, ótimo. Sobre o quê? O título do livro vai ser Humanamente Deus. Você vai causar confusão. Humanamente Deus. Muito bom, muito legal. Boa. É tipo essa parada entre um pouco da idolatria, né? De a gente construir Deus à nossa semelhança. Mas me fala aí, suas referências, seus autores favoritos, vamos ver. Cara, sem dúvida, a figura mais acalorada, né, na minha reflexão, enfim, é o Ed hoje, né, no nosso país, sem dúvida é o Ed. Agora, tem o Brian Zand, que eu gosto muito. Tô lendo José Castilho, nesse exato momento. Jake Lu. O Montman também me abençoou muito. Acabou de sair uma trilogia, né? Tá, acho que em pré-venda. Linda trilogia da editora... Thomas Nelson? Não. Caramba. Meu Deus, esqueci agora. Recriar. Rob Bell. Tipo, tudo que tem em português dele, a gente até tentou trazer para Por Amor os direitos autorais do material dele, porque tá sem ninguém no Brasil. Foi a Sextante que publicou, né? Parece que foi, né? Foi. Eu acho que foi. Um dos lançamentos fui eu que fiz o debate. Muito legal. Então tem Rob Bell também nessa lista. O Miroslav também. Pô, você tá maluco, cara. Um cara também que me abençoa muito. O próprio Eugene Peterson. O Wright. Pô, ele me abençoa demais, cara. Ele traz pra mim um pé no chão bacana, sabe? Não poucas vezes eu vou até ele pra dar uma assentada de novo, assim, pra dar uma equilibrada nas coisas. É um cara que eu gosto muito. E aí eu poderia citar diversos outros, né? O Philip Yancey, Brennan Manning. Né? O Brennan Manning foi... alguns mais conhecidos. Então eu poderia ficar falando vários aqui, cara. Agora, olha, tem um youtuber que eu vi... um vídeo recente dele falando, sai do YouTube, que YouTube não é relacionamento. Isso aí, sou eu. Você. Fui eu. Você quer ser articulado, você quer falar um monte de coisa legal, como ele falou hoje, tá aí, é só olhar a lista de leitura, tá? Não, sem dúvida. Não tem milagre, não ore para Deus fazer aquilo que você deveria fazer. Vai ler bons livros aí, mesmo porque, olha, a gente é bem pobre no segmento evangélico de conteúdo. Muito. Então, assim, peça recomendação para os amigos aí e invista um tempo, porque senão não vai mudar nada. Não tem como. E é uma coisa que eu faço muito nas minhas redes. Eu nunca escondo meus autores. Pelo contrário, cara. Então, por exemplo, eu também lido muito bem. Não sei se vocês já ouviram falar do Eckhart Tolle. O Poder do Agora. Sim. Cara, esse livro é maravilhoso. Desmond Tutu, amo. Cara, a própria Monja Coen. Então, eu gosto de viajar nesse universo, sabe? Dalai Lama ali. Comprei agora, pô. Como é o nome do livro? Comunicação Não Violenta, do Gandhi. Sabe? Então, assim, você conseguir ampliar o seu horizonte da percepção do Cristo. O Cristo Universal, do Richard Rohr, maravilhoso. Né? O Anselm Green, maravilhoso. O Tomás Alick. Poxa vida, meu Deus do céu, cara. Meu Deus é um Deus ferido. Ele é incômodo, aquele livro. O tempo inteiro, do primeiro capítulo até o último. Você está incomodado com aquilo, né?
Então, assim, são possibilidades, né? Como que é a história do Deus? É um clube do livro, é isso? Isso, eu não consegui entrar no site. A gente teve que... Assim, não era meu, né? A Book Club é uma plataforma que tem clube do livro. Ela precisou fechar agora, foi o último mês. Caramba. Mas a gente fez um clube do livro bem bacana. A gente leu Tish Warren, a gente leu James Smith. Cara, o James Smith é bom demais. Tem uma trilogia dele, Desejando o Reino. Pelo amor de Deus, é fantástico. Você é aquilo que ama, que é a síntese da parada dele. É um dos melhores livros que eu li na minha vida. Então a gente leu Tish Warren, a gente leu James Smith. Outra coisa, eu inseri filosofia. A gente leu Cortella. Ótimo. A gente leu Cortella. É outra coisa fazendo esse parênteses, né? Nesse exato momento eu estou fazendo um curso de filosofia e um curso de psicanálise. Nesse exato momento. Então, assim, a experiência pastoral não pode ser a mesma de um professor de faculdade teológica. A experiência pastoral precisa ser um jeito de ensinar o ser humano a ser gente. Está resolvido. Ele continua aqui, entrevista o Safatli mais tarde. Pronto. Cheguei, psicanalista, filosofia, pronto. Acabou, não vamos embora. Lá vou eu contar a piadinha do pavê. Não, cara, pronto, você já continua aqui. Putz, demais. Ô, Vitor, falando sobre estrutura, qual que é o lugar da mulher na sua comunidade? Cara, massa, pergunta boa. Inclusive, eu posso já... Pode abrir coisa ruim também? Pode, fica à vontade. A gente vai ter um evento de mulheres no sábado, na Por Amor. E, como eu disse, a gente vai fazendo as coisas e não sigam o Vitor. As coisas vão acontecendo e muita coisa que acontece. Quando eu olho, eu falo, não faria assim, mas não é meu, é nosso. Então, a gente anda por aí. E aí mandaram lá o banner lá do que elas estavam pensando. Eu falei, olha, legal, bacana, mas esse recorte social tá claro, nítido na foto do banner. Só tem playboy nesse banner aí. Só tem mulher branca, bem casada e com homem de classe média alta mais. E aí falei para elas, esse banner ele não conversa com o que a gente tá querendo passar. Aí, enfim, não, mas num próximo tal, deixaram, beleza. Aí alguém pode dizer, Vitor, você tinha que ter ido lá e falado. Enfim. Hoje a gente recebe uma mensagem de uma das convidadas, mandou pra gente o que a amiga dela mandou pra ela. Então, uma das convidadas chamou uma amiga dela, e a amiga dela mandou, esse evento não é pra mim. Nitidamente no banner, esse evento não é pra mim. Porque é um banner com pessoas claramente de classe média alta, brancas. Então não é pra mim. Eu sou pobre e preta, pô. Não é pra mim. Tem que pagar R$50. Não é pra mim. Só que tem mais do que isso. Não tem que pagar R$50. Inclusive, muita gente não vai pagar os R$50. Mas enfim, é o que tá lá mesmo. Tá certo, ela tá certa. Não é o segundo lote desse daí? Segundo lote é 65. Isso, então, que eu vi 65. Eu ia falar... Isso aí. Falei que eu estava stalkeando sua isso, vida tá há não sei quantas semanas. Isso. Mas você vê, então você perguntou de mulheres, né? Então, assim, a gente tem esse assunto inaugurado, ativo na comunidade, mas ainda falta muita amplitude dentro do assunto. Mas o nosso caminho hoje é de inclusão total feminina em tudo que existe na Por Amor. Então, na nossa equipe pastoral hoje, a gente tem 3 mulheres. São quantos homens? Nós somos em 4. Ó, estamos paridade aí, tá chegando paridade aí. Exatamente. 4 com 3. E aí, e negros na liderança? Então, aí entra mais um dos pontos. Entende? Então, prioritariamente, a priori, a gente tinha um que era o cara que começou comigo a Por Amor, ele não tá mais, ele foi morar em Sorocaba. Era um japonês negro. Japonês negro? Olha só. Era bem interessante. Ele mesmo duplamente já com as cotas. Exatamente. Ele falava isso. Ele falava, não tem como eu não passar, eu tenho 2 cotas a meu favor. Né? Ele brincava assim. Então, a gente tinha ele, quando ele sai não tem outra pessoa. Só que é um assunto que eu falo constantemente. Cara, constantemente, sem parar. Sem parar. Mas é aquilo que eu disse. Fazer junto
às vezes me dá a impressão de que estamos atrasados. Sim. Sabe? Entendi. Mas a pauta tá lá. Essa é a minha esperança. Até porque, Vitor, não é tão simples assim. Eu tô fazendo a pergunta porque eu quero conhecer, tô Não curioso. Mas não é de quem não tá é criticando, de quem tá apontando, tem que entender. certo, porque não é tão simples assim. E tem outra coisa. A gente fica falando sobre a igreja dos outros, mas, cara, tem todo um processo. E o processo de vocês. Vocês têm seus critérios de escolha, né? Todo o procedimento, etc. Agora, eu preciso fazer mais uma pergunta. Claro. Como é que vocês têm lidado com a demanda LGBTQIA+, lá? Legal. 4 homens, 3 mulheres. Parou por aí? Legal, boa pergunta. Assim, é o seguinte. Vou tocar nesse assunto toda vez que essa pergunta vier. Não decido nada só, na Por Amor. Então, qual que é o nosso atual estado, tá? Para vocês terem ideia. Nesse exato momento, a gente está no meio de uma conversa interna que está durando algum tempo já. Que é a questão da onde entra, que crivo é esse que nós temos. Porque o que acontece? A Por Amor abre, e quando ela inaugura, ela é a igreja do amor, da graça. Vem todo mundo, vem de todo tipo, e aí começa a se envolver daqui, de lá, e de lá, e de lá, e de lá. Só que, de repente, eles estão indo mais a fundo ainda. Qual que é o critério? Tem critério? Não tem critério? Porque se não tem critério, não é comunidade. Mas se a comunidade tem critério, qual que é o critério do Cristo? Então, está nessa conversa. Então, o que a gente está fazendo? Eu produzo conteúdos reflexivos, eu faço isso e levo pessoas, nome, tem rosto, tem história. Não é ideologia, não é ideia, não é Marx, não é esquerda, não é Lula, não é Bolsonaro. É gente da gente, é nossos irmãos e nossas irmãs. E levo para a mesa para a gente ouvir. Por exemplo, agora segunda-feira, 2 horas, o cara, eu tinha 14 para 15 anos, esse cara me ensinou a chamar o Espírito Santo de amigo. Me ensinou. Voltando mais atrás, quando eu era mais novo, ele faz parte de uma família sacerdotal que era super conhecida no meio que eu convivi e tal. Eu olhava para ele e falava, quero ser como esse cara. Foi ordenado e tudo. E aí a gente começou a ficar próximo, amigo. Um dia eu fui na casa dele. Sabe quando você vai na casa do cara que você é fã? Eu era fã desse cara. E eu tô na casa dele, no quarto dele, ele me ensinando a chamar o Espírito Santo de amigo. Ele tem uma música que ele escreveu que fala assim, Espírito Santo, meu melhor amigo. Não posso fugir. És meu melhor amigo. Eu sinto, eu vejo, eu sinto. E eu aprendo a crer ao te ter aqui. Tu me revelas quem tu és. E ao me render ao teu fluir, realmente vivo estou. Eu te amo, Espírito de Deus. Eu te amo, Espírito Santo. Essa música foi a música da minha vida por 2, 3 anos. Ele escreveu, o cara que eu era fã. Só que acontece, ele era homossexual, é homossexual, e na época não tinha como assumir. Não tinha como, acho que era inviável. E foi se desdobrando a história, ele se assume homossexual, claro, que já não está mais na igreja dos pais, já não está mais com nada, já está praticamente num mundo, universo paralelo, e aí tem, enfim, os traumas e tudo, porque era ordenado. Cara, já fui em evento da família deles com 5.000 pessoas, jovens, pagantes. Caramba. Então você imagina, né, como é que isso foi. E ele vai falar com a gente segunda-feira, 14h. Hoje ele está casado com um cara. Então a gente vai ouvir a história dele na perspectiva dele, um ser humano, nosso irmão, que me ensinou o Espírito Santo, a qual eu devo muito do que sou hoje, nesse sentido de experiência comunitária, do discipulado de Jesus. Então a gente vai ouvir ele falar. Na quarta-feira, às 2h, vai uma psicanalista falar sobre a psicanálise e a homossexualidade. Então, como é que a gente está hoje na Por Amor? Com conversas difíceis, internas. E quando eu digo internas, não é só os pastores. A comunidade está falando disso. Então, 2 horas é aberto para a comunidade? Não, esse dia não. Ah, tá. Não, esse dia não. Até porque a história dele, enfim, não, é ele com ele mesmo. Uhum. Então vai ser só ali um núcleo mais e com a psicanalista? Interno. Também, interno. Tá. Interno. E quando eu digo a comunidade está conversando disso, é porque essa é a conversa da vez. Por quê é a conversa da vez? Porque eles estão lá. Sim. E aí, tipo assim, você pega igual, né? O meu pai, eu posso falar do meu pai abertamente, né? Meu pai foi da Rota já, então você imagina. Da Rota. Da Rota. Minha avó era delegada federal. Meu avô também. Os pais do meu pai da polícia. O pai da minha mãe da polícia. Tem detector de metais aqui. Exato, já fiquei com medo agora. Exato, imagina. Então você imagina, né?
E, cara, é muito interessante, porque pro meu pai hoje, ele não tem o gay mais. É o João. Meu amigo João. Meu irmão João. Minha amiga Simone. Não é mais, esse povo aí. Não, é minha amiga, minha irmã tá comigo, me ajuda a tirar as cadeiras e pôr cadeira. Seu pai é líder? Meu pai não lidera nada na Por Amor, mas é muito envolvido, né? Muito envolvido. Meu pai é muito envolvido em tudo, ele é uma pessoa muito relacional, enfim. Então, ele não é líder, mas eu tô falando assim, na experiência da minha própria casa, né? Ali, meu núcleo familiar, meu pai. Não é nem a pregação, né? Isso Não. vai passando... Não. Teria que ser assim nas igrejas, né? Não é olha, cara, a questão mesmo do presbitério designou não. Presbitério Não. serve. Não pode. Não pode. Enfim, teve uma situação que aconteceu no nosso chá de revelação do sexo do Pietro. A gente não sabia o que era e a gente organizou um evento sexta-feira à tarde lá em Itatiba. Então pensa só, eu não percebi na época, mas pensa. Sexta-feira à tarde em Itatiba, ou seja, a pessoa não vai poder trabalhar na sexta e vai ter que fazer uma viagem até Itatiba. Essa pessoa que vai até lá, ela tem liberdade no trabalho e recurso para estar lá. Já tem um recorte ali de quem pode estar. Sexta à tarde, pô. Né? Você imagina. E eu não reparei que lá só tinha uma mulher negra, uma só. E, pô, eu que convidei as pessoas, são os meus amigos, minha família, a família da Luísa. E aí depois essa menina veio me contar que ela estava lá sentada e uma pessoa chegou nela e disse assim, você não tem que trabalhar hoje não? E aí assim, há quem pense, não tem nada a ver, ela perguntaria para qualquer um. Não, ela não perguntaria para qualquer um. Porque se a gente for muito sincero, o nosso inconsciente coletivo diz para nós que ela é a única que não poderia estar ali. Porque ela tinha que estar trabalhando. E foi no meu evento, aspas. Então, isso aqui que a gente está fazendo agora, eu estou fomentando na Por Amor o tempo inteiro. E, dizendo mais do que isso, se a gente cair em ideologia, a gente perdeu a igreja. Quem fala de ideologia é sociólogo, é político, antropólogo, qualquer coisa. A gente fala de gente. A gente fala de pessoas. Eu estou falando dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu não estou falando de outubro de 2022. Não estou falando disso. É o John Stott, né? Que ele vai falar assim, se a igreja fizesse o seu papel, a esquerda não teria todas essas pautas. A gente não fez o nosso papel exatamente. Então, a Por Amor está tensionada nesse exato momento, em todos os sentidos. Aliás, super lindo. Não precisa nem ser na hora dos agradecimentos. Cara, você já citou aí um rol de falhas ou de coisas, tanto pessoais como no ministério, como na igreja. Cara, isso é tão gostoso a gente poder conversar com essas... Você não tem, vamos dizer... para mim a imagem é legal, olha, porque quem vai assistir... Não, você veio... E também tem coração aberto. Tem muito a ver também com, eu acho, né? Faço um recorte da idade, nos permite ser desse jeito, da geração que a gente é, e também tem com relação ao chamado, né? O chamado é muito maior do que tá amarrado, né, aos critérios e às imposições da religião. Né? Então você abre o coração mesmo, você compromisso, você sabe com quem você tem, você sabe diante de quem você está, né? É aquele negócio. Eu sei a quem eu sirvo e o resto. Isso aí. Essa é a pegada. É aquilo, eu preciso decidir e escolher bem quem são os irmãos na minha mesa que falam comigo e que eu escuto de alma e coração. Então, assim, não ouvir ninguém não existe. Comunidade é comunidade. Mas ouvir todo mundo, aí é inviável. Você citou outubro. Como lidar com política num período em que a religião, ontem na live... Ontem na live a gente colocou, né? Começou a campanha oficialmente e as duas manchetes, tanto do Bolsonaro como do Lula, ambas dirigidas, assim, uma parte do discurso para os evangélicos. Sim. Ou seja, o nosso voto está sendo assim disputado. Como que é a manchete, o trabalho de hoje do Janones? Aliás, eu li que o Janones é da Lagoinha. Olha só
eu fazendo campanha de apoio para o Janones, que é da Lagoinha. Beijo, André. Um dia você o movimento evangélico é um fenômeno. Não, né, é muito louco. Incrível, né? Mas eu me divirto. É lamentável, mas na outra parte é incrível. Aí, Assim, é muito curioso, é verdade. Como lidar nesse período? Eu acho que... Que é outro papo que eu enquadro na categoria papo difícil de ter, assim, porque não é fácil. Ainda mais São Caetano, né? E assim, eu vou ser bem sincero que eu acho que não há pauta, vamos lá, não há pauta impossível para um coração humilde. Não é que não seja difícil, mas na humildade a gente é flexível. Qual que é a diferença de um lápis flexível e de um lápis rígido? É que quando você entorta, um quebra, outro não. Então, se dois rígidos conversam, vai quebrar o pau. E um está querendo quebrar o outro, porque nenhum dos dois tem flexibilidade. Agora, se os dois são flexíveis, a gente se complementa e se aceita e se une, sabe? Então, eu penso o seguinte, a Por Amor, que é o lugar ali onde eu estou pastoreando, não vai ouvir da minha boca absolutamente nada. Nada. Que pareça político partidário. Mas, ao mesmo tempo, eu não evitarei nenhuma palavra que o reino de Deus me convide a anunciar. Então, é assim que a gente lida na Por Amor. Então, é o que eu disse. Se a gente falar de valorização da vida e da dignidade humana dentro de uma comunidade, faz essa comunidade pensar que o pastor é esquerdista, a gente precisa se converter ao Evangelho de Jesus. Né? É assim que a gente fala lá na Por Amor. Então, cara, o tempo inteiro eu tô falando com os pais, porque para mim a maior dificuldade desse ano é a relação pai e filho nas casas. Né? Então eu falo muito com os pais, diretamente com os pais, e falo muito com os adolescentes diretamente, com os jovens diretamente. Cara, você não é seu pai não é você. É outro tempo, é outra história. O cérebro do seu pai já não tem mais a mesma plasticidade que a sua. Vai devagar, vai tranquilo. Será? Porque é aquele negócio, né? Psicologicamente falando, uma pessoa imatura precisa de negar o outro para ser. Isso é imaturidade. Eu não preciso falar que você não é para eu ser. Eu não preciso ser homofóbico para ser hétero. Eu posso ser eu, desidentificado com qualquer não ser ou ser. Eu posso ser eu. Eu acho que a comunidade de Jesus precisa ser esse sinal na história. E isso que me incomoda muito. O que me incomoda não é somente que a igreja evangélica brasileira está abraçando ou desabraçando pautas que Jesus não abraçaria. Não, cara, Jesus não falou que o dia que a gente pensar o que ele pensa, o mundo crerá que ele foi enviado. Jesus não disse isso. Olha, o dia que vocês tiverem a mesma opinião... Jesus não disse isso, mas ele disse, o dia que vocês forem um em amor, um em mansidão, em gentileza, aí o mundo vai crer que eu fui enviado e que tem um outro governo sobre vocês, o governo do reino de Deus. Então, quando eu estou de frente da Por Amor, conversando com eles, eu estou querendo manter as mesas das casas em paz. Interessante que você falou o lance do tempo, pais, filhos. Eu me lembrei de um jantar, sei lá, talvez uns 8, 9 anos, talvez até 10. E o Felipe Ansem estava à mesa e a gente conversando lá com uma das editoras que eu publicava, a Editora Vida, eu publiquei, sei lá, pelo menos uns 10 títulos. O Jesus que eu não conhecia. Esse foi ótimo. Pode procurar meu nome lá, que está em todas as fichas técnicas. Legal. E perguntaram para ele, Mr. Ansem, me fala algum assunto assim dentro das igrejas que o senhor acha que em 5 anos está resolvido. Ele, assim, na hora, a questão gay dentro das igrejas. Eu ouvi assim, falei,
ele não conhece o Brasil. Porque, sei lá, tem uns 15 anos ele escreveu no Maravilhosa Graça, falando do amigo dele, que ele foi na passeata com o amigo e tal. E eu apanhei assim, um monte por causa desse livro, que só de ele, assim, zero, ele não escreveu nada a favor. Mas só o fato dele ter um amigo. Pior é que, assim, passaram-se, sei lá, 8, 9, 10 anos e piorou a coisa no Brasil. Não só não foi resolvida, como se tornou assim um ponto de qualquer sinal, inflexão total. Qualquer empatia para cá já coloca você no lado, ou seja, caramba, podemos voltar para o teste do amor aí, ver se para a gente ser conhecido por isso e não pela nossa. Não seria por amor esses caras que hoje falam para boa parte dos evangélicos, seria por vingança, por ódio. Não é justiça. Quando nunca o Deus é amor foi tantas vezes acompanhado de Deus é amor, mas Deus é justiça, mas Deus é isso, mas Deus... Caramba, e era o Ed que ia reescrever, mas esse texto aí tem tanta gente reescrevendo, colocando total, adendos. Total. E a igreja evangélica brasileira, em sua maioria, tem um ego coletivo, uma persona coletiva de identificação, né? Então, é aquele negócio assim, se eu deixar de ser isso, quem sou eu? Então, se eu pertenço a esse ego coletivo e penso e questiono e confronto esse ego coletivo na perspectiva do Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus denuncia certas características que me identificam nesse ego, eu não tenho coragem de me desapegar, porque quem será eu depois de me desapegar daquilo que me faz ser eu? Só que é aquilo, Richard Rohr fala isso, é preciso ter um ego para abandonar o ego. Então, é preciso ter uma identidade, mas não para se fixar nela, para abandoná-la. Porque Jesus foi quem disse, aquele que não perder a sua vida não a encontrará. E eu acho que esse é o caminho possível para que a igreja seja gente de todo tipo. É Jesus falando, o reino de Deus é a rede lançada ao mar e pescando todo tipo de peixe. E aí a questão da sexualidade, da homoafetividade, o problema que eu vejo... E é claro, né? Tô falando aqui sendo hétero, morando em São Caetano. Pô, eu até brinco, eu fico constrangido de falar. Às vezes eu falo, será que eu tinha que estar falando isso mesmo, né? Mas a maior tristeza que eu tenho é que o assunto da homoafetividade na nossa igreja nem começou. Né? Não é que estamos conversando, não é que há diálogo, é que não há espaço, está fechado, está lacrado, às 7 chaves. E aí seria legal um dia se Freud aparecesse aí para dar uma... Vamos falar do porquê desse medo. E vamos falar bem baixinho aqui, assim, alguns dos porta-vozes do conservadorismo mais absurdo que tem filhos trans dentro de casa e por elegância e por empatia e por misericórdia ninguém toca no assunto porque ele mesmo escolheu quase que combater o que ele tem dentro de casa atacando os outros, ou seja, o discurso não adiantou nada nem dentro da própria casa. De vez em quando vaza, né? O filho da ex, alguns ainda conseguem confrontar para sobreviver até, eu digo. Mas tem tantas famílias sofrendo, vamos dar nome, vamos assim... Vamos conversar? Vamos conversar, só isso. É meu filho. Caramba. É minha filha. Você vai ser pai agora, exatamente. Cara. Isso não... Como que o pai rejeita o filho e o filho sai de casa assim, em nome de não vou abrir mão do que eu penso? É difícil, é muito difícil, triste. Eu falei com a Luísa, hoje é segunda-feira, eu falei para ela, amor, eu tenho certeza que um dia o Pietro vai olhar para mim e vai falar assim, sério, pai? É isso aí. Mas ao mesmo tempo, até o Pietro falar, sério, pai, tem muita gente.
tem muita gente, entendeu? E é gente que já foi expulsa de casa, é gente que já não se vê digno. Esses dias atrás um homossexual na Por Amor me parou e falou assim: Vitor, pode parar de falar que Deus ama os homossexuais. Um homossexual. Olha só isso. Eu falei, o que foi, cara? Ele falou assim, pode parar. A gente é tudo louco, perverso, a gente vai tudo pro inferno. E começou a falar. Eu só abri o braço, eu não falei nada. Eu abri o braço, sim. Ele me abraçou e começou a chorar. Chorar. Agora, você imagina o tanto de culpa, o tanto de repressão, o tanto de opressão e identidade que esse menino, não é nenhum homem, é um menino, já não tem em si, a ponto de até mesmo a sua capacidade de cognição ser completamente afetada, e ele perde a sanidade, saúde, por conta de uma opressão exacerbada, exageradíssima, que, feita em nome de Deus, parece bonita e aceitável. Então, a mãe dele prefere Deus do que ele. Mas que Deus? Eu sou ateu desse Deus, né? Sim. Eu sou ateu de um Deus que pede para você escolher ou ele ou seu filho porque ele é homossexual ou porque... Eu sou ateu desse Deus que não consegue perceber o racismo e que diz, não, isso não... Fora que tratar como uma coisa absolutamente definitiva, alguma coisa de às vezes um adolescente de 13, de 14, de 15 anos. Difícil, calma, não... Na verdade, o que a gente precisa entender é que... Quer dizer, entender, né? A gente precisava de educação sexual, né? Total, cara. E tipo, eu falei o seguinte, eu falei nessas conversas internas lá que tá tensionando, lá na Por Amor que eu falei pra vocês, eu disse, tá bom, onde tá a ciência e a psicologia na nossa conversa? Porque é muito fácil você pegar um cara que te dá uma frase legal que é psicólogo, e aí você tá aprovando o cara, mas o que você pensa da psicologia? A gente vai mesmo acreditar, a psicologia contribui com a fé? Porque se sim... Aí a gente vai... Então não vem citar um cara aqui com uma frase aqui de um psicólogo aqui ou de um cientista, de um neurocientista ali. Então tá bom. Então a gente vai acatar a ciência como parte da fé? Vamos. Então a gente vai acatar a ciência como parte da fé. E aí, meu amigo, aí é aquilo. As pessoas hoje elas têm medo até mesmo. Por exemplo, a Igreja Católica já assumiu a evolução há séculos. Fala isso lá no palco da sua comunidade. Só fala que a Igreja Católica assumiu a evolução há séculos. Vão ficar em crise. É o Rob Bell no Reinterpretando a Igreja. Ele diz, e se alguém provar... Ele diz o seguinte, e se... Gente, e se... Ele não está falando que é. Ele diz, e se fosse comprovado que ser virgem na época de Jesus era só uma relação sexual, uma só. Aí você vai perder a fé? Não vai. Entendeu? Então, aonde é que está o nosso caminho de Jesus? O nosso caminho de Jesus é história? É conhecimento? Ou o nosso caminho de Jesus é da convicção, da alma? Vida, né? Vida, do sopro da vida, da favor da vida, do evangelho como potência amorosa, potência generosa, potência solidária, potência mansa, humilde. Jesus, ele é o nosso Deus todo-poderoso, porque pode tudo ou porque morre na cruz? A gente segue Jesus por quê? Aí é a hora que você fala, tá, que Deus é esse aí que está pedindo para você escolher entre seu filho e ele? Que Deus é esse aí que está pedindo para você escolher? Que Deus é esse aí? É Jesus? E eu acho que essa talvez seja a pergunta mais sincera que uma pessoa que nasce crente, seja católica, cristã, enfim, no nosso país precisa fazer um dia. O Jesus que eu idealizo conversa com Jesus de que maneira? Eles combatem um com o outro? Ou o Deus que eu idealizo, ao pôr esse Deus que eu idealizo na cena da crucificação, ele faz amizade com Jesus? Ou ele tem que virar o rosto porque aquilo não diz sobre ele?
Essa para mim, essa é quase que o cerne da onde tudo tem que sair. Essa ação que você está tomando aí na sua igreja, conversa com a cena da cruz ou para a cena da cruz essa ação aí é um escândalo? Isso tensiona muito. E aí a minha oração é sempre essa: Jesus, me dá sabedoria para tensionar sem estourar. Tem que puxar a história para frente. É bem delicado isso, bem complicado fazer isso, mas dá para fazer. É difícil, dá para fazer. Dá mais trabalho. Dá bem mais trabalho. Mas uma pergunta, você falou de psicólogo e etc. Bom, antes de mais nada, dizer que na minha comunidade evolução e criação andam em paz, tá, irmão? Então eu falaria lá de boa. Tranquilo. Você entendeu, né? E sexualidade também. Sim, tem sim. A CCZL é afirmativa. Isso, mas o que eu ia te falar é o seguinte: só que tem um outro lado de crítica que você recebe, porque eu gosto de ler, cara. E eu li muito sobre você. Não só por hoje, pela conversa de hoje, mas por outras conversas, porque tem amigos que adorariam estar aqui para te ver, para te ouvir, que nem são da sua comunidade, mas gostam muito de você, só para dizer que você é amado, assim que você é criticado, etc. Mas tem muita gente que te ama, mesmo à distância, te admira, etc. E ora por você, por conseguinte. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte: tem a crítica do mas é muito uma mensagem muito floreada, uma mensagem muito... Eu ouvi a expressão, Eli, amorólatra. Olha o que inventaram, cara. Amorólatra, que virou idólatra do amor. Sim. Olha o que inventaram. É isso aí. Olha o nível. Teve um período que era coach, né? Não, ele é tipo coach. Isso que eu ia perguntar agora. Esse daí do coach, essa daí foi a minha maior dificuldade de entender, foi a do coach. E aí dizem que... E aí onde eu vou chegar? Aí vem os biblistas, os teólogos... Toda aquela empáfia, aquela... Fala que é coach. 5 heresias em 5 minutos. Pô, você bateu meu recorde, cara. Eu queria bater esse recorde. É isso aí. O que você me diz sobre essas críticas que você recebe? Por amor é a igreja das paredes pretas. Por amor é a igreja da luz baixa. Por amor é a igreja dos jovens tatuados. Por amor é a igreja da... Hipergraça. Da hipergraça. Você aceitou até um convite aí para debater sobre o cara que depois fez um vídeo sobre você, né? Na verdade, fez clickbait, isso sim. A gente não tá esse tipo desse cara, mas, bom. E aí? Cara, e é interessante, né? Eu diria o seguinte: eu tô engajado demais em estar no meu tempo. Muito engajado. E eu gosto muito do Tillich, que vai dizer, olha, filosofia pergunta, teologia responde. Eu gosto do John Stott, que vai dizer, olha, um pregador, ele precisa estar com um jornal e a Bíblia na mão. Eu gosto muito disso. Porque eu preciso estar no meu dia de hoje, eu quero responder hoje. O que o Evangelho tem a dizer para nós hoje? E penso eu que puxar a história para frente sempre vai incomodar aquele que construiu o seu império no ontem. Bom. Sabe? Então, se eu estou puxando a história para cá com a Por Amor e alguém construiu uma casa edificada sob uma rocha aqui que não tem flexibilidade alguma, essa pessoa vai se incomodar. E tudo bem. Agora, as pessoas que me criticam teologicamente, aí eu acho que é menos mal. Tipo, beleza, você tem a sua crítica a fazer, faça com carinho e gentileza. Faça no caminho de Jesus. Então, me critique no caminho de Jesus, que é manso, humilde, sabe? Então, eu tenho isso a dizer, eu estou engajado em estar no meu tempo, em puxar a história para frente nesse sentido. Eu penso que Deus está puxando a história para frente, Deus está nos levando para frente. É aquela parada, né? O tempo inteiro, até no Velho Testamento, textos que parecem serem super machistas, na verdade é Deus puxando para frente. A gente só não está vendo, porque a gente está olhando daqui para lá. Para quem olha do dia para frente, isso aqui é um progresso sensacional, né? Então Deus está o tempo inteiro puxando a história para frente. Eu acho que não diferente hoje. Toda vez que alguém está puxando a história para frente, tem alguém querendo ficar no ontem. Por que uma pecha de coach te causou estranheza? Cara, porque eu não sei o que esse pessoal pensa de coach. Eu não consigo entender. Eu falo assim, galera, beleza, vocês estão falando que eu sou coach. Aí eu vejo os coaches, eles estão querendo que o outro enriqueça,
prospere e tal. Aí eu olho pra minha vida, cara, tudo que ser pastor de igreja fez comigo foi me empobrecer. Real. Literalmente. Ganharia mais como engenheiro. Não, eu ganharia mais no sistema que eu tava. Entende? É muito mais. Eu falei pra vocês que eu vendi 3.000 livros. Meu livro. Eu produzi. Então você sabe o que é isso. Sim. Em uma semana de pré-venda, nem existia o livro. Então assim, virar pastor de igreja, ser pastor de igreja no caminho do coaching foi meu fracasso. Entende? Me trouxe mais angústia, menos noite de sono, mais incômodo, mais histórias tristes, velórios. Então é isso que eu falo. Essa que eu não entendo, coach, o Vitor Coach, eu não entendo. Agora, é engraçado que esses dias atrás pegaram, eu falei, e olha como o problema da igreja com a sexualidade é grotesco. João utiliza a palavra sêmen. Ele utiliza essa palavra no seu livro. Teve mais essa, né? Ele utiliza, tá lá. E eu falei. Eu falei o texto. Eu falei o texto, meu Deus. A galera pegou e tá lá, Vitor. O sêmen de Deus. Vitor, teólogo coach, diz que Deus tem sêmen. Aí você começa a reparar que você falar que Deus é como o pai do pródigo não tem problema. Mas o que eles não estão conseguindo perceber é que aquilo também é imagem, não é a realidade concreta. Deus não pode ser definido em realidade concreta. Então, o tempo inteiro a Bíblia é poesia e parábola. Que não é real, mas é real. Então, o sêmen, da mesma forma. Mas olha como a sexualidade é um tabu. É uma expressão linda de João. Vitor, o sêmen de Deus está em você. O que é isso? Potência de vida de Deus. Você pode engravidar Cristo em você. Você está grávido de Cristo, dá alimento para isso. Faz crescer. Olha que coisa brilhante. Minha esposa está grávida. É impressionante. Você vai ver quando sua esposa ficar grávida. É impressionante. Todo dia que eu olho aquela barriga e cresceu um pouquinho, você emociona, você põe a mão de chuta. Só que tem uma coisa, não dá para apressar. Só dá para alimentar. Então, quando você começa a olhar a imagem por detrás daquilo, você fala, que coisa maravilhosa. Só que o dogmatismo religioso, que tem medo da sexualidade, porque colocou a caixa da sexualidade dentro de uma pedagogia sexual e que quer cuidar da vida sexual alheia, tocou nisso. É parte íntima minha e da minha esposa somente, isso não se põe em relação a Deus. É como se na hora que o cara estivesse fazendo sexo com a esposa dele, seja lá como foi isso, Deus fecha o olho e fala, isso eu não posso ver. O cara não consegue imaginar Deus criando aquilo, porque aquilo é perverso para a fé dele. Então, assim, é essas coisas que eu não consigo entender. Da onde que sai, da onde que vem. Isso eu não consegui, para mim, de tudo que falaram de mim, talvez essa seja que eu tenho mais dificuldade de entender, né? Frei Beto diz que o problema do cristão, Frei Beto, é que Freud veio depois de Santo Agostinho. Entendeu? Se tivesse vindo antes de Santo Agostinho, legal, a gente não tinha tanto problema com a sexualidade como a gente tem. Legal. É verdade. Eu vim escutando um podcast no carro, o cara falando o que Agostinho e Freud têm em comum em relação à pulsão sexual. Olha só, curioso. Interessantíssimo. Interessante. Que pastor que fez esse podcast? Ué, gente, só para... Não é pastor. Tava na marcha esse pastor aí ou não? Não é pastor, não é pastor. Ô, Vitor, e seu processo criativo? Como é? Cara, é interessante desculpa te cortar. Eu vi uma foto sua com um caderno. Tal. Cara, eu tenho um processo criativo bem dogmático, assim. Eu acho que tem um repertório. O título da capa vai ser esse. Eu tenho um processo criativo dogmático. Aí os fundamentalistas vão assistir. Quem sabe encontram um motivo para te perdoar. Eu tenho. Então, eu acho que ponto 1 é ter repertório. Né? Então, é aquilo. O que eu posso utilizar que já não esteja em mim? Nada. Então, o repertório. Eu acho que o repertório é o meu ponto 1. Assim. Então, eu estou semanalmente empenhado no meu repertório. Primeira coisa. A segunda coisa, eu não quero coçar onde não está coçando. Então, eu estou muito atento ao que está coçando na Por Amor. Eu estou muito atento ao que está sendo conversado nos atendimentos. Eu estou muito atento ao que as pessoas estão conversando na rede social da Por Amor, dos membros da comunidade. Então, eu estou atento com isso. Então, tendo um repertório e uma pergunta, eu vou imaginar
um possível caminho para o domingo. E quando eu imagino esse possível caminho, eu vou no meu repertório. Então é repertório, pergunta, volta no repertório. Quando eu volto no repertório, eu brinco que eu falo assim, eu corto a cenoura, eu corto a banana, eu corto batata, couve, corto tudo sem imaginar. Maçã, você fala, nossa, aqui não vai dar em nada. Corta aí e deixa lá. Deixa lá. E, cara, é aquele ócio mesmo. Quando eu termino de... Visitei o repertório das perguntas que tenho, eu esqueço. Esqueço. Não vou tentar ficar lá. Não. Li o repertório, ouvi, peguei, escrevi. Pronto, fecha e acabou. Quando dá no sábado à tarde pra noite, eu vou abrir a panela e ver o que saiu. Eu vou abrir a panela e ver o que saiu. Então, é mais ou menos isso que eu faço no meu processo criativo, bem dogmático mesmo. Eu não escrevo sermão. Eu corto batata, couve, maçã e tal, e eu deixo aquilo dentro de mim, num ócio. E neurologicamente falando, né, a gente precisa do ativo e do ócio para criar. Né? Então, não sabia disso antes, mas já fazia dessa forma. Então, quando eu me dei de cara com essa informação, eu falei, poxa, é verdade mesmo, eu preciso do ócio. Eu preciso do ócio. O ócio é assim, eu tô lá nadando às vezes. E faz o tum. Viva São Domênico de Masi. É isso. Nosso profeta do ócio criativo. Eu tô pedalando, eu tô correndo, eu tô almoçando com a Luísa. Nossa, amor, peraí. Aí eu pego o celular e anoto. Então, no primeiro passo eu tenho o meu repertório atualizado. No segundo eu tenho uma pergunta. No terceiro eu tenho um bloco de nota cortando batata, couve, maçã, coisa que parece que não vai dar em nada. Anota tudo. Entra no ócio e o ócio produz uma bela comida, penso eu. Caramba! Muito bom, Paulo. Eu curti um monte. Eu também. Mandar um beijo pro Ailson que tá por aí dizendo, eu não conheci o Vitor, conhecendo hoje. Ailson, boa. Depois segue lá no Instagram, a igreja dele. Por amor. Igreja por amor. Igreja por amor. Igreja por amor. O perfil. E aí? Ótimo. Agradecemos. Só agradecer. Obrigado por aceitar, por topar. Você é um cara muito gente boa. Não é à toa que a gente já teve essa imagem de você. Realmente é. E tamo aí, tamo junto. Conta com a gente também no que a gente puder contribuir, viabilizar. Fazendo orações para que você siga firme e forte. Amém. E saiba também a hora de respirar, porque a gente pira, cara. Né? Você sabe, a gente pira. Tem uma pressão, uma imposição sobre a gente. Isso. Que tenha força aí, que você continue correndo. O dia que eu te encontrar na Kennedy correndo, eu tenho que te acompanhar, porque seu pace é alto. Legal. Meu pace não é tão alto quanto o seu, não. Eu gosto. Pra quem não sabe, pace, né, que corre é mais ou menos a velocidade. A velocidade pelo tempo ali, né? Pelo minuto. Isso. É isso. Olha, aqui a gente poderia se divertir bastante, até fazer uma coisa quase que debochada, se a gente só falasse dos problemas da igreja. Mas, na verdade, o que acontece com convidados desse tipo, quando a gente traz, é que acontece exatamente o oposto. A gente não tem a resposta, mas a gente reflete sobre as possibilidades. E esse papo de hoje, mais uma vez, assim, me enche o coração de esperança da igreja que está surgindo por causa de pessoas perigosas como você, Vitor. Então, que Deus te conserve. Todo mundo fala da tal da zona de conforto e fala do centro da vontade de Deus. E em algum lugar, não me lembro exatamente quem, diz que o centro da vontade de Deus é o lugar mais desconfortável. Talvez o Ed. É possível. Que você seja sempre incomodado. Amém. Que não tenha nenhum... por preço nenhum você faça alguma coisa. Olha, é mais fácil por aqui. Para deixar um legado vai ser difícil, vai ser complicado, mas um intercessor aqui já tem, outro aqui. Amém. Cara, muito orgulho da tua trajetória e mais ainda daquilo que vai vir. Então, para você que você seja alimentado com essas palavras, com os vídeos curtos, mais do que tudo isso, com a singeleza de coração. De artista para pastor, não tem como eu não notar isso. Não dá uma dessa. Deus te abençoe. Amém. Beijo para a Luísa. Muito carinho para o Pietro. Pode deixar, com certeza.
E aqui é igualzinho o programa do Faustão, as pessoas voltam e assim é só o começo de uma amizade. Poxa, fiquei feliz. Obrigado pelo calor aí da conversa, do acolhimento. Obrigado por, enfim, me dar esse espaço de fala, por me escutarem ativamente nessa conversa e tamo aí. Vamos nessa, tamo junto, tamo no caminho. Boa. Vamos seguir o caminho. E você continua com a gente, que tem mais um montão de episódios muito legais para a gente continuar aquecendo a nossa fé nesse inverno gélido e tenebroso que a gente está passando aí. Grande beijo, seguimos juntos, gente. Valeu. Valeu.